Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul e púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o étode de azul, de ouro e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto da obra esmerada de éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era da obra semelhante de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ónix encastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral da obra do artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio e um topázio e de um carbúnculo, era esta a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda e de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo e de um ónix e de um jaspe, engastadas em engates de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro por traçado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras de éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo da fronte dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com o cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se um manto de éfode de obra tecida toda de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura da conta da malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura e de carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas do ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. O cinto e o linho fino torcido de azul e da púrpura e de carmesim sobre o bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na a um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés ao tabernáculo a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles de texugo e os véus de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa, todos os seus pertences e os pães de propiciação, o candelabro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção e o incenso aromático e a cortina de porta da tenda. O altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos e todos os
utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés a abençoou.